você está aqui hoje, nós possamos compartilhar mais da ceia e aprender mais da palavra de Deus na nossa vida. Sexta-feira me deu uma alergia, alguma coisa bronquite, comecei com sinuso, era vigília, que nem depois de ficar para o final. Mas graças a Deus estou recuperando, sem ter ajudado no louvor, né, Vitor? O Vitor também está meio garganta, essas mudanças de clima. Mas conto com a graça de Deus para entregar uma mensagem vinda diretamente do Espírito Santo para a sua vida, para que você saia nessa manhã da manhã, ou nessa noite, nessa manhã que cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? A gente pode se gambar, eu consigo dizer, né? Temos alguém aqui hoje pela primeira vez? Tem uma moça ali, tem mais alguém? Thelma? Sempre nós entregamos um presente aqui para as pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez, que é um livro, uma texto. Se Deus quiser, vamos ter mais presente também, como chocolate, uma coisa do tipo. Mas queremos que você seja abençoado. Então, você está aqui hoje pela primeira vez, que Deus abençoe. E você que já é de casa, sempre vem aqui, fique à vontade, que Deus possa falar ao seu coração, tá bom? Tem alguém aqui hoje, porque a gente faz isso na ceia, que está vindo de outra igreja e quer se apresentar, talvez não dê tempo de falar comigo, mas você quer fazer aqui agora, você faz assim que nós oramos pela sua vida. E outra coisa, esse ano, se Deus quiser, nós queremos fazer pelo menos 3 batismos aqui na igreja. Amém? Então, se você não é batizado, nos procure, porque o batismo faz parte de um dos mandamentos do Senhor para o cristão. Sabemos que tem o batismo do Espírito Santo, mas também há o batismo nas águas. O batismo que nós vemos a Igreja Apostólica realizando. O batismo ali onde nós colocamos como se fosse a nova circuncisão ou a questão do arrependimento, do currículo. É um símbolo, no caso, que o próprio Jesus Cristo passou para a igreja, pois ele mesmo fala: aquele que crê e for batizado será salvo. Então o batismo é um sinal externo daquilo que nós estamos professando internamente na nossa fé, porque a fé não é apenas algo interno, mas ela tem que ser exposto. Então aquilo que nós sentimos vai exalar. Então o batismo, a ceia que nós celebramos aqui, que nós relembramos da morte do Senhor que veio, são sinais externos da nossa fé, da nossa conversão, do nosso nascer de novo, da nossa mudança de vida, porque todo aquele que tem realmente em si o Espírito Santo, aquele que realmente nasceu de novo, ele vai mostrar externamente a sua profissão de fé, vai mostrar externamente os frutos que ele vai dar, que é o fruto que está dentro dele, que é o Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não tenha medo de se batizar, caso você não tenha se batizar, nos procure para que possamos fazer um grande batismo aqui na igreja, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Quem trouxe a Bíblia? Trouxe a Bíblia? Então abra comigo no livro de Isaías, capítulo de número 53. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Enquanto você está abrindo, eu só quero relembrar que semana que vem nós temos 2 cultos aqui, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, tá bom? Às 19 horas da noite, todo dia às 7 horas da noite. Mas às 17 horas, ou seja, às 5 horas da tarde, eu quero fazer aqui uma macro reunião com os obreiros, com os voluntários, com pessoas que ajudam, que querem ajudar, para nós falarmos sobre o cronograma desse ano, alinhamento, oração, objetivos e outras coisas mais, tá bom? Então, semana que vem, às 5 horas da tarde, 17 horas, além dos cultos às 9 e às 19, nós teremos também essa reunião aqui, macro reunião para o alinhamento do ano de 2026, tá bom? Então, põe na sua agenda, vem, participe. Talvez você já vai vir no culto às 19, então já fica direto, você que vai vir às 17 horas. E se você veio de manhã, o pessoal vem parte da tarde, pode depois voltar ao fim do culto também, seja duplamente abençoado em nome de Jesus, tá bom? Isaías 53, acharam? Diz
Diz assim, vamos ler do versículo 1 até o versículo número 12. Quem creu em nossa mensagem? Algumas traduções falam quem creu em nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo da paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-los e fazê-los sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Senhor Deus, nós somos gratos pela tua palavra que nos é chegada. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem que são boas notícias, boas novas, é vida, é esperança, é salvação, é vida eterna, é libertação do pecado, de uma expectativa através da fé, do qual estaremos contigo com uma nova história, uma nova vida. Deus, que neste domingo, 1º de fevereiro, possamos, Deus, refletir na obra do Calvário e termos um coração agradecido, e que possamos também colocar a nossa vida todos os dias no teu altar como um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, um sacrifício de louvor, em adoração, em rendição, com o coração quebrantado e grato a ti por tudo. Amém e amém. Amém? Bem, hoje eu quero falar sobre esse texto aqui, e se tem um tema que eu coloquei nessa ministração é sarados por suas pisaduras. Amém? Sarados por suas pisaduras. E eu quero fazer aqui no caso uma introdução para que você tenha pelo menos uma noção do que esse texto significa ou simboliza no sentido de profecia. Isaías foi um profeta
que profetizou 700 anos antes da vinda do Messias, antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus. E inspirado por Deus, ele é tido, como um dos profetas mais messiânicos do Antigo Testamento, se não o mais messiânico, mais falou sobre o Messias. E ele viu até o nascimento, aquele texto, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome é maravilhoso, tudo está no livro de Isaías. Mas ele também viu o seu sacrifício, a sua dor. E aqui no texto que nós lemos, ele mostra com precisão a dor e o sacrifício de Cristo. E uma das coisas que fez o povo de Israel, o povo judeu da época de Cristo, rejeitá-lo, foi porque eles esperavam um rei, um Messias, um ungido de Deus, aquele que viria para restaurar a Israel de uma forma gloriosa, alguém poderoso, alguém que chamaria exércitos, que levantaria grandes guerreiros e venceria o Império Romano, restaurando os tempos de glória daquela nação. E de repente veio, na verdade, um servo humilde, porque a palavra mesmo de Deus fala que ele despojou-se da sua glória, ou seja, ele tinha glória, mas ele abriu mão da sua glória e se tornou servo, como diz em Filipenses, Paulo falando, que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não nos ocupou ser como ele aqui na terra, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo forma de servo, e até morreu por morte, em morte de cruz. Ou seja, aquilo que o povo esperava, não teve. Você está falando do Messias, você está falando que é o Senhor, você está falando que é aquele das profecias, mas a profecia que a gente lê, que é aquilo que chega até nós, aquilo que os mestres nos falam, é que ele é glorioso, que ele viria triunfando, que ele viria vencendo tudo e todos. De repente chega alguém aqui que é filho de um carpinteiro, um servo humilde, uma pessoa que nós, quando olhamos para ele, não vemos uma beleza, não é algo que nós desejamos. Você pode ver que Jesus era uma pessoa que a aparência dele já era envelhecida, porque tem um texto que Jesus está falando com os fariseus, e até que é um texto bem profundo, no qual ele fala o seguinte: ainda que Abraão, antes de Abraão existir, eu sou. E ele chega e fala o seguinte: você não tem nem 50 anos, e fala que já estava ali com Abraão, ainda que ele tinha ali 30 anos, mas a aparência dele era de 50. Você está entendendo? Como é que Jesus, o físico dele era, ele não era igual aquelas pessoas que, quando líamos ali o livro de Samuel, e Saul era o mais belo de todos, era o mais alto de todos, era o que estava sobrepujando todo mundo. Aí vem Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, formoso. E José, com 17 anos, era formoso, era bonito. De repente vem Jesus com aparência de 50 anos. E na época era muita coisa. Alguém sofrido de dores, alguém que tinha sido criado no trabalho braçal. A família de Jesus não era uma família rica, tanto é que quando ele nasceu, o sacrifício de quem tinha mais dinheiro para os seus filhos, o primogênito era um cordeiro, mas aqueles que eram pobres eram 2 rolinhas, e o sacrifício de Jesus ali, foi as rolinhas. Ou seja, a família de Jesus era pobre, eles eram pobres, eles não tinham muitos recursos. Então, quando Jesus veio, ele foi rejeitado, porque ele frustrou a expectativa. E Isaías, que nós lemos aqui, não é apenas é somente uma revelação, mas ele está falando, não é apenas uma profecia, mas é uma revelação do coração de Deus, daquilo que é o projeto de Deus. E nós vemos então a grande troca: o justo sofrendo pelos injustos, o inocente levando a culpa pelos culpados. E aqui eu quero falar então de 3 verdades desse texto aqui que nós podemos
extrair sobre o relato sobre Cristo Jesus. O primeiro é que Jesus foi rejeitado para que fôssemos aceitos. A palavra de Deus diz: quem creu em nossa pregação ou nossa mensagem? E aquele que se manifestou com o braço do Senhor era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Veja, Jesus foi rejeitado para que fôssemos aceitos. É claro que esse é um texto aqui que eu poderia pregar 3 horas nele, viu, gente? Tem muita coisa que eu poderia citar vários e vários textos bíblicos, mas lembrando que a gente tem uma ceia ainda para fazer, então eu sempre procuro condensar a mensagem. Mas isso aqui é algo muito profundo, essa rejeição, porque eu sempre falo, Deus não tinha filhos. Lembre-se disso. Talvez você não escutou, ou se você escutou e esqueceu, mas eu quero que você se lembre disso. Deus não tinha filhos. Deus tinha apenas um filho. É o texto mais conhecido de muitos. João 3,16, ele é escrito: porque Deus amou o mundo, que entregou o seu único filho. Opa, espera um pouquinho. Então Adão não era filho, Moisés não era filho, Deus só tinha um filho. Em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus. É isso que eu quero que você compreenda. A Bíblia diz ali em 1 João, primeiro capítulo do Evangelho de João, que ele veio para o que era seu, versículo 11, ele veio o que era para o seu, mas os seus não receberam, os seus o rejeitaram, mas deu-lhes o direito de todo aquele que reconhece que ele é o Senhor, ele é o sacrifício, o Cordeiro de Deus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todos nós, seres humanos, somos criação de Deus, mas filho é somente aquele que nasce de novo, não da carne, mas nasce do Espírito. Nós somos filhos de Adão, mas em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Estávamos rejeitados. Então o único Filho de Deus, ele foi rejeitado, mas na rejeição dele nós fomos aceitos, porque ele, pelo seu sacrifício, ele resgata, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence aquilo que era contra nós. Então nele, aquele que crê nele, aquele que está nele, vence o pecado, vence a morte, vence a rejeição, e diante de Deus, por causa do sangue de Jesus, não nós, mas por causa do sangue de Jesus, nós somos aceitos. Amém? Gente, isso é a graça de Deus. É para que nenhum homem se glorie, porque nós já nascemos rejeitados. A palavra de Deus diz ali em Romanos, Paulo falando claramente: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, nós já nascemos em pecado. Ainda que uma criança não tenha concepção, mas ela já traz ali o pecado de Adão em si, porque se não trouxesse, não haveria morte, crianças não morreriam. Então nosso corpo, ele já vem ali, com a semente, com o nosso DNA, já vem com esse vírus maldito que começou lá no Éden com a queda. Mas em Cristo Jesus, aquilo que foi rejeitado ali, que o ser humano foi tirado do Éden, em Cristo Jesus, ele fala ali para o que está crucificado com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, em Cristo nós podemos voltar para o reino. A rejeição que começou com Adão, em Cristo Jesus, ele nos resgata e nos coloca no nosso devido. Você está entendendo? Quando eu comecei a fazer hoje, na verdade, eu estava pegando o vital, eu falei: me ajuda aqui, pega a voz. E aquela música que fala dívida, a história é muito bonita, porque já começa nós olhando para a cruz e agradecendo. Graças eu te dou, ó Pai, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Pai, pelos chicotes das tuas mãos. Graças eu te dou, ó Pai, porque o Senhor se entregou por nós. Nós temos que ter um coração agradecido. Porque se hoje somos aceitos, eu vou falar com Deus. Sabe por que você fala com Deus? É porque em Cristo Jesus você tem essa permissão.
eu vou chegar ao trono da graça de Deus, o Espírito Santo habita em mim. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo conquistou isso por você. Antes nós éramos rejeitados, mas dele nós somos aceitos. Meu irmão, eu quero que você saia daqui com o coração agradecido e falando assim: Deus, o teu amor me constrange. É tão bonito quando nós temos aquele encontro genuíno com Deus. Não é porque alguém está falando, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu pecado. Não. O amor de Cristo, quando nós entendemos Ele, nós nos arrependemos do nosso pecado. Não é porque alguém falou, é porque a beleza da santidade dele, a graça dele, o amor dele é tão forte que nós sentimos: eu não mereço. Nós sentimos a dor do nosso pecado, não é porque alguém nos convenceu que o nosso pecado é ruim, é que nós somos convencidos que nós somos ruins e Ele é bom, e mesmo assim Ele nos ama. Nós nos sentimos merecedores. Quando nós nos sentimos merecedores, aí sim nós entendemos o que é a graça, a misericórdia, o perdão, o amor de Deus a nossa vida. Se hoje eu estou pregando aqui hoje, eu falo para você, não é fácil pregar, não é fácil estar na igreja, conduzir, porque muitas vezes a gente sofrimento. É difícil nós seguirmos o projeto de Deus, a missão de Deus, porque quando a gente mexe com gente não é fácil. Eu tenho meu trabalho secular, eu não sou como Paulo, tenho um casamento, a gente sabe as lutas que a gente passa, mas até hoje eu estou de pé, é porque um dia o amor de Deus me constrangiu. Aquilo que eu falo, não vou pregar, não quero isso, não quero aquilo. O dia que eu entendi o amor de Deus e a minha condição diante de Deus, que eu estava revelado, eu já estava condenado. Porque a palavra de Deus fala muito claramente: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Não é que será, já tem um julgamento. O ser humano já nasce condenado. Isso eu quero que você compreenda. Nós já nascemos condenados. A chance de termos a vida, de termos a esperança, de termos a salvação é Cristo. Não é tipo, quando chegar lá com Deus eu dou um jeitinho. Nem essa. Nós já temos uma condenação. Aquele que rasga, aquele que vai lá e nos absorve é o sangue do Cordeiro. E a gente tem que reconhecer. E quando a gente reconhece, você fala: para um pouquinho. Então, eu não sou mais de mim, eu sou dele. É dele, com aquela música que a gente cantou, é dele. Nele é a minha vida, por isso que eu vou gastando, perdendo tudo com amor e com alegria, porque quando eu encontrei Cristo, a partir do momento que eu encontrei Cristo, todas as outras coisas perderam valor. Paulo mesmo falou: se alguém pode se gloriar, eu posso me gloriar. Tem gente aí que fica querendo mandar na vida de vocês: eu sou israelita, eu sou hebreu, fariseu de fariseus. Quando falei irrepreensível, eu era um estudioso da palavra, era muito profundo. Paulo era alguém que tinha uma família abastada. Paulo não era pobre, não sei se você sabe disso. A família dele já era ali, cidadãos romanos, ele estava acima da maioria do pessoal, estudou com Gamaliel, não era para qualquer um. E ele fala: quando eu conheci Jesus, tudo isso eu pude comentar. Ele trocou uma vida boa, ele trocou ali o prestígio, ele trocou ali os primeiros assentos, ele trocou os aplausos, os afagos, o conforto, para viver naufrágios, ser zombado, até mesmo apanhar de mal por causa de Cristo. Porque tudo perdeu valor quando ele descobriu o que Cristo fez por ele. E amados, isso é um coração do verdadeiro cristão. Isso que tem que estar no nosso ser. Essa gratidão. Eu já nasci rejeitado, mas em Cristo Jesus eu fui assim. Amém? Quem está me entendendo? Diga amém. Ele conheceu o desprezo humano, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi traído pelos seus amigos, negado pelos seus discípulos, e mesmo assim amou os que o rejeitou. Ele conheceu o desprezo humano para que nós fôssemos aceitos por Deus. Ou seja, tudo aquilo que um dia você pode ter passado: eu já fui desprezado, eu já fui rejeitado, muitas pessoas me machucaram. Lembre-se, ele passou tudo isso, ele sabe a tua dor. É por isso que nele nós somos curados.
disso daqui adiante. A rejeição dele então abriu um caminho para a aceitação para nós, rejeitado para que pudéssemos ser recebidos pelo Pai. O servo sofreu desprezo na terra para que fôssemos aceitos no céu. Amém? Ele veio do céu, ele mesmo falou: eu sou do céu. Se eu desse uma palavra aqui, aqueles meus sujos guerreariam e entregariam para vocês, não deixaria, mas eu mesmo entrego a minha vida. Mas aqui na terra, o que ele merecia era uma coroa de ouro com diamantes, um trono cheio de glória. Mas o trono que demos para ele foi uma cruz. O manto, que poderia ser muito bonito, nós damos para ele foi um chicote das suas costas. E uma coroa de glória, nós demos para ele uma coroa de espírito. Então toda essa rejeição foi para que fôssemos recebidos pelo Pai. Amém? Porque ele nos perdoou. Então o diabo não tem o que falar, porque o sacrifício foi feito. O justo morreu pelos injustos. Amém? Segundo ponto aqui, Jesus foi ferido para que fôssemos curados. Versículo 4 aqui até o 6 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você sabe o que é pisadura? Às vezes a gente vai confusão pisadura com ferida, né? Ah, por suas feridas fomos sarados. Por suas pisaduras. É claro que por suas feridas fomos sarados. Mas essa palavra pisadura, eu quis pesquisar. Por isso que eu coloquei até o tempo da mensagem. Por suas pisaduras fomos sarados. Pisadura nada mais é do que pancadas. Às vezes, quando a gente lembra do sacrifício de Jesus na cruz, nós atrelamos o que? A coroa de espinhos. Quando foi? Coroa de espinhos. Lembramos que ele foi açoitado. Lembramos que ele foi pregado numa cruz. Suas mãos, os seus pés foram traspassados ali com cravos. E lembramos da lança que atravessou o seu lado. Mas esquecemos das pancadas por suas pisaduras. Lá no texto do Salmo capítulo 22, até o primeiro versículo, é aquilo que ele fala na cruz: Lamá, lamá, sabachthani, que é Deus meu, Eli, Eli, lamá, sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Por que me rejeitaste? Por que me abandonaste? E ali ele coloca claramente que a sua barba foi arrancada, e o seu sofrimento, o que ele passou, as pancadas que ele tomou. E tem um texto, até no Evangelho você pode pegar isso, que a coroa de espinhos, às vezes quando a gente vê, a gente fica achando que ela parece aquela coroa de Cristo, né? Que é bonitinha, toda bem feitinha. Gente, quem já pegou de espinho com pontiagudo aqui? Aqueles espinhos eram de 10 a 15 centímetros daquela região de Israel. Aqueles estudiosos já pesquisaram, os espinhos estão nessa região aqui de Jerusalém, esses espinhos compridos, grandes. Você acha que os soldados iriam ter tempo de confeccionar uma coroa de espinho tão bonitinha? A coroa de espinho de Jesus ficou parecendo um capacete, um espinho tudo atravessado. Então, quando eles colocaram na cabeça de Jesus, não encaixou direito. E a Bíblia diz: eles pegaram um pedaço de pau e começaram a bater na cabeça de Jesus com a coroa de espinho dela. Aí enfiaram na cabeça dele. Já leu esse texto? Isso é as pisaduras. É a pancada para aquela coroa encravar na cabeça dele. Eu não sei se você prestou atenção, apesar que eu não li, mas tem o capítulo 52, tem uns versículos um pouquinho anterior que diz o seguinte: olha só, o versículo 14, Isaías 52, versículo 14: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Imagina só, uma coroa de espinhos, parecendo um capacete encravado na sua cabeça, rasgando tudo.
aqueles espinhos, causando aquela inflamação. O rosto dele ficou desfigurado. Por isso que eu sempre falo, tem aquele filme do Mel Gibson, né, de 2004, eu acho, A Paixão de Cristo, que acredito que muitos aqui já assistiram, foi? Alguns nem conseguem assistir, né? Tem muita sofrimento. Gente, aquilo não chega nem perto do que Cristo Jesus passou. A palavra de Deus, no versículo, no capítulo 22, no Salmo 22, ele fala lá o seguinte: no meu coração derreteu como cera, os meus ossos foram desconjuntados, não foi quebrado, mas começou a se soltar das juntas. Ele falou: os meus ossos foram mostrados, porque quando o chicote batia, começava a rasgar. Então, o corpo de Jesus foi dilacerado. Eu quero que você compreenda isso. Ele ficou desfigurado. Ele assumiu a nossa dor, porque sobre ele estava todo o nosso pecado, a nossa vergonha. Por isso que a palavra de Deus fala que ele foi moído por nossas transgressões. Sabe o que é ser moído? Pisoteado. Eu quero que você se lembre da obra da cruz, do peso do pecado que ele levou, que ele tomou sobre si. Ele levou o peso de toda a humanidade, e ele sofreu o que nós merecíamos. Quantos de nós cremos em Jesus, aceitamos Jesus, vai para o decente, chora no decente, e chora no encontro, e chora no reencontro, e vai para a conferência, e fala: mas Jesus é muito bom, é maravilhoso, é glorioso, é tremendo. Mas naquela semana, quantas falhas nós fazemos? Quantos erros, quantas pisadas na bola, quantas pessoas que um dia foram uma grande vez e dão uma pisada na bola e depois precisam da misericórdia e da graça do amor de Deus. Na igreja, gente, na igreja, muitas pessoas caindo no terra, pede perdão, mesmo depois de ter conhecido Jesus, prostituem, ou podem fazer outras coisas, podem mentir, pode passar os outros para trás, pode roubar, e depois eu pedir perdão, pedir misericórdia. Nós estamos na mesma condição de Adão. Isso mostra o quanto nós somos perversos e precisamos da graça e da misericórdia de Jesus. Isso é a graça de Deus, é a misericórdia. A palavra de Deus diz: pelas minhas misericórdias, pelas suas muitas misericórdias, porque Ele é misericordioso. É por isso que nós não somos consumidos. Ninguém é bom. Se estamos aqui hoje, se você vai entrar no céu, não é porque você é bom, não é porque você é justo, mas é porque Ele te justificou, é porque Ele é bom, e na bondade dEle é que nós temos chance. Amém? Ah, mas eu não estou roubando, eu não estou prostituindo, eu não estou adulterando. Glória a Deus! Entenda que se você não está fazendo, é porque a graça de Deus está te capacitando, porque o nosso coração, ele é ruim. Ele sempre tem inclinação para o mal. É porque as misericórdias dele, a graça dele nos sustenta. Mas eu quero que você compreenda isso, que Jesus foi ferido para que fôssemos sarados. Ele curou o que estava quebrado. E a cura de Ezequiel, no capítulo 53, é mais do que física, ela é espiritual, emocional, ela é eterna. A cruz cura o coração, liberta da culpa e restaura a alma. Gente, eu quero que você compreenda que as pancadas que você já tomou na vida, aquilo que Jesus tomou ali na cruz, foi muito mais forte. Ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi envergonhado, porque eu não sei se você já ouviu isso, mas talvez se você não ouviu, vai ouvir aqui agora. Geralmente no catolicismo eles colocam Jesus pregado na cruz e colocam sempre uma... Esse é o nome daquele negócio que eles falam? Uma virral? Um paninho, é aquele paninho. Mas a Bíblia diz que Jesus foi a vergonha da cruz. E as pessoas que eram crucificadas no Império Romano, eles eram crucificados nus. Jesus estava completamente nu ali na cruz do Calvário. Suas atividades estava tudo mostrado para todos, para sua mãe, para seus amigos, todo mundo.
Ele foi a vergonha da cruz. E às vezes nós temos dificuldade de compreender que Ele sentiu tudo isso para que nele colocássemos as nossas dores, as nossas feridas, sejam físicas, sejam emocionais, espirituais, ali nele. É por isso que nós podemos orar. Vem para frente você que está doente. Sabe por quê? Porque ali na cruz Ele tomou sobre si a sua enfermidade. Ele tomou ali na cruz as suas dores. Amém? Ali Ele tomou. Ali naquela cruz, todas as enfermidades do ser humano, a maldição, porque a doença é uma maldição, Ele tomou sobre si. É por isso que nós podemos falar, em nome de Jesus, nós proclamamos aqui a cura. Câncer vai embora, AIDS vai embora, leucemia vai embora. O poder do nome de Jesus tem poder para tirar isso. Nas emoções, por isso nós podemos falar, sabe essa ansiedade que você está sentindo, essa depressão, esse sentimento de rejeição que você está carregando no peito aí, esse ódio com o seu pai, com a sua mãe, esses problemas que você está sentindo aí, libera perdão agora, porque Cristo Jesus te perdoou na cruz para que você fosse liberto das suas rejeições, das suas dores. Entenda quais são os princípios da cura. Pelas pisaduras dele você foi sarado. Mas eu sofri muito, eu tomei muita pancada. Ele também tomou, e pelas pisaduras dele você foi sarado. Creia. O Espírito Santo age. Fala, Deus, eu não sei quando vai acontecer, mas eu creio, eu confio em Ti, eu entrego a Ti as minhas dores. Começa a falar, Senhor, eu me senti a vida toda rejeitado, talvez pelo meu porte físico, ou pelas situações por ser filho de pai separado, ou por ter conhecido meu pai, ter conhecido minha mãe, ou porque eu fui largado. E gente, eu converso com muitas pessoas, não só da igreja, mas por assim, no sentido tanto, no trabalho, em academia, tudo. E as pessoas são pessoas que vêm de lares cheios de feridas. Como as pessoas são feridas? Como tem problemas? Pais que preferem o filho do que o outro. Escuto muito isso. Pessoas que foram abandonadas, falam, não, eu estou morar com a pessoa, mas não quero saber de você, e deixa com o boy, a avó não quer saber, e aí manda para o tio abusa. Gente, eu já escutei isso. Sabe qual é a resposta? Fala, o que você passou? Deus deixou o único filho dele passar, para que você compreenda que você não está sozinho, mas existe esperança, existe uma cura, e nele você pode se curar. Nele o perdão pode te alcançar, a graça dele vai te curar, o sangue do poder tem poder para te libertar dessas consequências do pecado, porque tudo isso são consequências do pecado, consequência das obras das trevas, as obras do diabo. Mas a palavra de Deus diz que ele veio para destruir as obras do diabo. Amém, Jesus, graças a Deus. Uma criança foi estuprada, um lar foi destruído ali por causa disso, teve ali essa situação de rejeição. Tudo isso é obra do diabo, que através de Cristo Jesus, o Espírito dele coloca em nós o fruto. Você já viu que quando fala carne é obras, e a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, mas o fruto, porque o quê? O que é o fruto? É aquilo que vai colocar em nós. O fruto tem sementes, e essas sementes é paz, amor, alegria, domínio próprio, mansidão, bondade, etc, etc. É o que Cristo Jesus vai gerar. É por isso que nós vemos pessoas que às vezes sobem no culto e começam a falar com alegria na vida deles. Tem não sei se é americano, vai ter um nome sério, chamado Nick Jim, uma coisa assim. Ele nasceu sem braços e sem pernas, ele tem só um pouquinho assim. Acho que ele estava até na videira uns 2, 3 anos atrás, quem viu? E ele pregando com alegria, ele sobe assim com a mesa, e ele pregando com alegria. E ele falou que com 10 ou 11 anos ele tentou se matar na banheira da casa dele. Filho de pastor. E ali Deus falou com ele. E aí levaram um monte de pessoas, de crianças até,
que nasceram na mesma condição. E ele começou a abençoar aqueles. E ele falou: ó, que bom que eu nascesse. Talvez se eu não tivesse braços e pernas, Deus não teria me usando para falar o que eu estou falando para vocês. Deus sabe todas as coisas. Ele foi uma pessoa curada, em vez de ele ficar falando assim: não, eu sou desprezado, ela só desgraça, vai morrer mesmo. Ele entendeu o projeto de Deus na vida dele. E quando as pessoas só eu cantou pelo seu nome, ele tem um olho bem fechado, assim, um olho bem fechado, e ele sobe tanto louco. Tantas pessoas que sobem e dão testemunho dos mortos, curando casais, curando vidas. Ou seja, que possamos pegar o nosso sofrimento e reverter ele no testemunho de superação, de transformação. Amém? Para de ficar chorando, só olhando. Sofri. Espera um pouquinho. A graça de Deus, eu entendi a misericórdia. Eu vou pegar esse sofrimento e agora por isso eu vou colocar a transformação, porque o Deus que eu sirvo, ele pega a maldição e transforma em bênção. Eu sara por suas amadas. Amém? Então ele foi ferido para que nossas feridas fossem saradas. E o último ponto aqui para a gente encerrar. Versículo 15. Jesus se entregou para que fôssemos justificados. Versículo 7 diz assim: como um cordeiro. Não, acho que eu estou aqui. Tem um texto que fala o seguinte: como o cordeiro foi levado ao matadouro, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que nós aprendemos com isso? Todo o seu pecado, toda a nossa desobediência, toda a nossa culpa estava sobre ele. A palavra de Deus fala: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É por isso que fala que ele não abriu a boca, não se defendeu, não resistiu. Ele foi voluntário, ele foi uma vítima, ele foi a oferta do pecado. Ele mesmo fala: ó, ninguém tira minha vida. Quem matou Jesus? Foi os judeus? Quem matou Jesus? Foi os romanos? Ele mesmo fala: eu dou a minha vida. Ninguém toma. Se eu quiser dar uma hora aqui, vem legiões de anjos e destrói tudo. Eu já falei, teve um anjo que foi ali sobre o povo de Israel e matou muitos numa noite. Quando chegou sobre Jerusalém, a Bíblia diz que Davi viu aquele anjo entre o céu e a terra, com as suas espadas desembanhadas. E aí ele começa a ficar também de medo. E aí tem aquela parte que ele compra aquela era, de Eliseu e do Arameu, e começa, de Araúna, e começa a fazer o sacrifício, pedindo misericórdia. Um anjo matou, acho que mais de 50 mil. Um anjo. Milhões de anjos aqui, queridos, nós não temos chance de destruir a humanidade toda. Se hoje existe humanidade, é porque ele se voluntariou. E veja que Deus, Jesus Cristo aqui na terra, ele era 100% Deus, mas também era 100% humano. E foi colocado sobre ele, na sua fraqueza, a escolha dele. A vontade de Deus, o projeto tem que ser a morte, não tem outra forma de salvar. E ele fala: se possível, passa de mim esse caminho, ou seja, o que eu quero, mas o que tu queres. A humanidade dele estava falando ali, as fraquezas, mas ele resistiu, foi abandonado. No Getsemane, por 3 vezes, ele pede até para os seus amigos ficarem com ele, os seus discípulos, e por 3 vezes ele encontra aqueles discípulos dormindo, e mesmo assim, ele foi fiel até a morte. Ou seja, na sua morte trouxe vida e justificação. Quando você fala assim: eu sou justo diante de Deus, não é porque você é justo, é porque você foi justificado. É igual, por exemplo, está ali a lua, e aí tem um restaurante ali, só que ela não tem um costão furado, não tem costão agora. Só que eu chego para o seguinte: Luba, vai lá comer naquele restaurante. Mas eu vou pagar, não tenho dinheiro. E eu paguei. Ela vai conseguir entrar e comer, não é porque ela tem dinheiro, mas é porque eu banquei ela. Se você fala:
eu sou justo, não é porque você conseguiu a justiça, é porque Ele pagou a sua justiça. É porque o preço foi pago. É porque tem alguém que fala assim, eu menti. E pega ônibus, ele chega assim, eu subi aqui, meu Deus do céu, meu City Pass aqui agora. Aí chega alguém, está tranquilo, usa o meu City Pass. Seria mais ou menos isso. Você não tem City Pass, mas você usou o City Pass de outro, e por isso você passou. Você compreendeu? Estou tentando fazer aqui uma ilustração mais perto daquilo para você entender o que é a justiça de Deus na sua vida. Não é que você tem, você está usando a dele. E a dele é perfeita, ou seja, não tem como dar errado, enquanto você estiver agarrado nele. Por isso, jamais abandone a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo isso, então, que Isaías 53 é o retrato mais vívido do amor de Deus. Cada ferida de Cristo foi um grito de amor por mim e por você. Ali ele foi rejeitado para que fôssemos aceitos, foi ferido para que fôssemos curados e morrido para que fôssemos perdoados. Tudo que perdemos em Adão, recuperamos em Cristo Jesus. Amém? Eu quero finalizar dizendo que pelas pisaduras dele fomos sanados. Amém? Escolha de pé. Vamos orar. Tem mais coisa para falar um pouquinho aqui, mas eu tenho que resumir e ficar no tempo. Mas eu espero que aquilo que foi falado aqui seja algo que tocou no seu coração, trouxe uma reflexão, e que o seu amor por Jesus venha se aprofundar muito mais nesta semana, em nome de Jesus Cristo. Amém? Onde você está, coloque a mão sobre o seu coração e comece a agradecer. Fala, Deus, eu sou grato pelos carros.